Olá, meu nome é Fernando Maia, vamos continuar aí as nossas aulas sobre o Windows, continuando o assunto sobre o Windows Explorer. Vamos finalizar aqui nosso estudo. Bom, quando temos um arquivo no Windows, no Explorer, qualquer local de arquivo, a gente pode abrir um arquivo de duas maneiras. Ou com um clique duplo, com o botão esquerdo a gente pode dar o clique duplo, ou no caso a gente pode clicar com o botão direito no arquivo, vai aparecer as opções desse arquivo e vai aparecer aí a opção abrir e a opção abrir com. É uma questão importante aí, questão de prova, a gente ter a noção de qual é a diferença dessas duas opções. A opção abrir, ela vai abrir o arquivo, ela vai executar o arquivo da maneira como o Windows escolheu, como você deixou escolhido para o Windows fazer essa ação. Geralmente, temos os programas padrão para isso acontecer. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo do tipo Word, do tipo doc, aliás, a extensão .doc, ela vai abrir com o Word e esse arquivo vai ser aberto normalmente. Porém, eu posso escolher abrir esse arquivo de outra maneira. Eu posso clicar com o botão direito e abrir com, e vai mostrar as opções para eu abrir esse arquivo. Tem várias opções para eu conseguir abrir esse arquivo. Geralmente, quando eu tenho, no caso, um arquivo com essa extensão, ele vai conseguir ser aberto pelo pacote Office. Eu vou conseguir talvez abrir esse arquivo ou não, então isso também é muito importante. Eu posso abrir o arquivo e dar inconsistência de dados e esse arquivo talvez não pode ser aberto. No caso também temos uma outra opção, uma terceira opção, quando eu tenho um arquivo que ele não é reconhecido pelo sistema. Eu posso ter um arquivo que ele é de uma extensão e que o computador não tem o software necessário para abrir esse arquivo. O próprio Word, no caso Excel, Word, PowerPoint que eu estou sempre falando, é muito bom a gente lembrar que são softwares que não são softwares que vêm instalado no Windows. Apesar de ser da mesma empresa, que seria a Microsoft, esses softwares, se eu não tenho o pacote Office instalado, eles não são reconhecidos pelo sistema. Então, sem esse arquivo, eu teria que clicar com o botão direito e nessa opção abrir com, lá na última opção eu teria escolher outro programa e aí sim apareceria a opção de procurar online. Então, online eu acharia aí um software que conseguisse abrir o meu arquivo. Aí nessa opção, inclusive, eu posso ser redirecionado para uma página. Nessa página eu conseguia aí baixar, no caso, esse software. No caso do Microsoft Office, ele seria um software pago, não é gratuito esse software, então também seria uma dessas opções. Continuando com o nosso botão direito, temos agora a opção, aí algumas opções do que acontece quando eu clico com o botão direito, quando eu vejo as propriedades do sistema. Vamos olhar aqui na tela. Eu tenho as propriedades de uma pasta, quais são as opções que vão aparecer dentro de uma pasta. Tem várias opções, olha, várias abas são mostradas. Vamos focar aqui nas abas principais, nas que tem aí mais relevância, que já caíram em concurso, tem alguns pontos importantes. Na aba geral, que seria essa que está no centro da tela, eu tenho aí os principais dados sobre uma pasta. Então, eu tenho, por exemplo, o tamanho da pasta, o tamanho em disco dessa pasta, se ela é uma pasta oculta ou não. Então, tem aí alguns atributos que vão relacionar essa pasta aí de maneira geral. Na aba compartilhamento, eu tenho aí qual seria aí o nível de restrição dessa pasta, com quem ela está compartilhada. Eu posso deixar ela compartilhada no meu ambiente de rede, eu posso deixar ela uma pasta online. A partir do Windows 10 é bom lembrar que temos o serviço de nuvem como sendo um serviço padrão do Windows. Então eu posso ter pastas dentro do meu computador que já estão na nuvem e esse compartilhamento vai permitir então que essa pasta seja compartilhada por duas pessoas, por um grupo de pessoas, se necessário. E por último, na aba segurança, temos aí quais são as permissões dessa pasta. Por exemplo, a gente tem controle total, controle de modificar, controle de executar, de leitura para essa pasta. Então temos aí as principais ações que eu poderia fazer aí com relação a essa pasta. Só dois pontos importantes, olha, leitura e gravar. Qual seria a diferença? Eu posso ter uma pasta pública ou nem pública, mas simplesmente compartilhada com outra pessoa e essa outra pessoa ela pode fazer apenas a leitura dos arquivos, sem poder alterar os arquivos dessa pasta. Já na opção gravar, a pessoa poderia salvar arquivos nessa pasta e o controle total daria aí à pessoa a possibilidade de fazer o que ela quiser com a pasta, inclusive deletar a pasta se ela quiser. Continuando, o
que acontece se eu clico com o botão direito no arquivo e vou checar as propriedades aí desse arquivo? Aparentemente, olha, do jeitão, digamos assim, parece que é quase a mesma coisa, né? Eu vou ter aí realmente abas parecidas para mostrar as propriedades de um arquivo e da pasta. Mas vamos dar uma olhadinha. Primeiro, a aba geral, eu vou ter o formato, né, do meu arquivo, então esse formato é muito importante a gente ter uma noção de alguns pontos aí com relação a formatos que são cobrados. Por exemplo, olha, arquivo JPG seria aí um arquivo de imagem, outro exemplo de arquivo de imagem seria arquivo PNG, são alguns dos formatos mais comuns para a gente ter uma imagem salva. Outro exemplo, .doc, que a gente já falou, seria aí o exemplo de um arquivo do tipo do Word. Então, tem vários tipos de extensões que vão mostrar o tipo de arquivo. Nessa parte eu tenho, por exemplo, olha, eu tenho uma foto, tem um arquivo JPG, e lá tem abre com justamente o que a gente acabou de falar. Quando eu clico com o botão direito, eu seleciono qual arquivo, qual vai ser o software responsável por abrir um arquivo. E nesse caso, eu posso alterar o software padrão. Ah, não gosto aí de tal software para editar imagens. Eu quero que toda vez que eu clique numa imagem, ela abra diretamente no Photoshop, por exemplo. Eu poderia fazer isso tranquilamente nessa opção. No outro ponto, em detalhes, olha só, nesse caso, a gente tem detalhes bem específicos com relação a essa foto. Eu vou ter a dimensão dela, que seria a resolução dessa foto. É mais ou menos a mesma noção que a gente já teve com relação à resolução da tela do computador, que seria o tamanho aí dessa imagem. Eu vou ter aí também, nesse caso, até dados da câmera que tirou, né, que fotografou essa imagem. Eu tenho aí o formato dessa imagem. No caso aí da câmera, eu tenho até a marca da câmera, como que foi aí as configurações para fazer essa foto. E essas são as opções aí que vão aparecer nos detalhes da imagem. Mais um ponto muito importante no nosso sistema seria a nossa análise do disco. O disco que seria, no caso, o disco rígido do nosso computador, onde a gente guarda os arquivos, onde a gente salva aí a memória bruta, digamos assim. Lembrando que eu tenho a memória RAM e essa memória em disco. A memória RAM é uma memória volátil, ela que está sendo usada no momento que eu estou executando alguma ação. E eu tenho outro tipo de memória que seria onde eu guardo os arquivos para depois usar esses arquivos. O que acontece? O disco rígido, como o nome sugere, ele é uma peça do computador, então ele é um hardware e ele funciona como se fosse um disco de vinil, onde eu vou gravando as coisas nele fisicamente. No caso, né, no disco de vinil a gente vai furando o vinil com uma agulhinha que vai ali deixando a marquinha dela, ligando um código de mensagem. O nosso disco rígido é mais ou menos a mesma coisa, só que com elétrons. Eu vou eletrizando essa placa de acordo aí com a rotação do disco e guardando informações ali dentro. Quando eu vou fazendo isso, ao longo do tempo, essa imagem, essa gravação ali dentro, né, esses dados que estão sendo guardados, eles precisam ser, digamos que o armazenamento deles, às vezes, dá algum tipo de problema. Então, a gente tem que estar sempre atento aí a quais são as propriedades, se o nosso disco está cheio ou não, por exemplo. E aqui a gente vai conseguir ver algum desses pontos aí com relação ao nosso disco. Por exemplo, na aba geral, eu tenho o espaço usado e eu tenho o espaço livre do meu disco, mostrando aí qual que é a porcentagem do disco que falta para eu conseguir encher ele. E na outra parte, eu tenho aí verificação de erros e até desfragmentação do disco. Como a gente já conversou sobre isso, ainda vamos falar um pouco mais, eu posso pegar um disco rígido e reorganizar os arquivos para que eles ocupem menos espaço. Ou, por exemplo, eliminar arquivos obsoletos, arquivos que não são necessários ao computador, que acabam deixando o computador muitas vezes lento. Então, essas duas opções são muito úteis e acabam sendo questão de prova. Vamos agora para outro assunto dentro de um Windows, que seria a opção do painel de controle do nosso sistema. O painel de controle, ele vai ter praticamente todas as opções de alteração do sistema do Windows. E nele eu consigo organizar como cada software vai funcionar, eu consigo atualizar softwares, eu consigo basicamente organizar praticamente tudo que está no nosso sistema. Quase todos os pontos que a gente viu, se não todos, eles podem ser acessados no que a gente acabou de ver
e também no painel de controle. Então, muitos pontos, é bastante importante, né, que você tenha essa noção que muitas dessas questões, elas podem ser verdadeiras, né? Ah, tal coisa eu faço no painel de controle, só que você já viu que tal coisa a gente fez lá no desktop. Não necessariamente vai ser falso, eu vou conseguir fazer das duas maneiras a mesma coisa. Então vai ser importante o seguinte, quando eu estiver falando da mesma coisa, eu não vou dar tanto detalhe, eu vou passar um pouquinho mais rápido, apenas saiba que eu consigo acessar essa informação. No painel de controle, eu consigo acessar essa informação de outra maneira, da maneira que a gente já viu aí, por exemplo. Isso aí vai ser bastante importante na hora de questões que vão cobrar isso, né? Eu tenho questões que vão cobrar qual é o caminho para fazer determinada ação. Então é muito importante que a gente tenha essa certa noção. Dando uma olhada geral aí no painel de controle, esse aqui seria um painel de controle mais atualizado, né, do Windows 7 e do Windows 10 tem mais ou menos essa mesma disposição. O que muda aí do Windows 7 para o Windows 10 é o visual, né, a principal mudança dos dois. Porém, no Windows 10 a gente teve uma pequena mudança no sistema, olha. Quando a gente clica no botão iniciar, vai aparecer aí uma engrenagenzinha. Essa engrenagenzinha, praticamente em qualquer aplicativo que a gente trabalha hoje em dia, ela significa configurações, seja no Windows mesmo, ou no celular, inclusive, qualquer aplicação que você tem, geralmente nessa engrenagenzinha que vão aparecer as opções, e no caso seriam as configurações do Windows. Dá uma olhada. A gente tem uma tela, e essa tela eu tenho muito, mas na verdade muito mesmo, dos pontos aqui em duplicados, no caso. Eu tenho eles no painel de controle e eu vou ter esses mesmos pontos aqui nas configurações. Acontece que, né, o Windows 7 ele acaba sendo mais cobrado e o Windows 10 ele vai trazer essas mudanças, mas mantendo as coisas antigas. A gente pode estudar tranquilamente o painel de controle, sabendo que se acontece em configurações e também no painel de controle, não vai ter uma grande diferença assim na hora que você vai acessar essa informação. É muito mais importante saber da informação, saber usar essa informação, do que necessariamente onde ela está localizada. Vamos começar aqui no nosso sistema e segurança. O primeiro item aqui, na minha ordem do painel de controle, vamos analisar quais são os pontos que a gente tem aqui, né? Quando a gente clica nesse sistema, a gente vai ter vários outros pontos aqui, olha, várias outras configurações que são muito importantes. A primeira configuração que a gente vê de cara seria segurança e manutenção. Eu tenho aqui acesso a basicamente o meu antivírus. Esse antivírus ele vai conseguir fazer uma varredura no meu sistema. No caso, se eu não tiver antivírus, o Windows ele acaba abrindo, ele vai abrir o sistema padrão dele e ele consegue também detectar algum tipo de problema que o seu computador possa estar passando. Ele consegue fazer isso através de uma varredura simples. Logo abaixo, a gente tem uma coisa que é um tipo de software que está mais ou menos na mesma categoria, que seria o Windows Defender Firewall. O que acontece? A partir do Windows 10, o Windows Defender, ele aí ganhou, né, ele meio que foi fundido com o Firewall do Windows, que seria aí um software que já existe há algum tempo. Bom, basicamente temos aqui um esquema mostrando o que seria um firewall em um sistema de computação. No caso aí do Windows, o que eu tenho com o que seria o meu firewall. Ele seria, né, o nome em inglês significa parede de fogo ou muro de fogo, até melhor aí a interpretação. Ele basicamente protege a minha rede da rede externa, né, da internet. A rede interna da rede externa, o que entra e o que sai. Ele é como se fosse o porteiro ali, ele decide quais são os pacotes de dados que podem entrar e sair do meu computador. Então tem aqui alguns pontos, né, importantes qual que seria a finalidade desse firewall. Ele é um arquivo, né, um aplicativo de segurança, de proteção. Então ele é um utilitário, né, um software do tipo utilitário. Ele vai aí atuar em relação à proteção do meu sistema. Então o firewall, olha, vamos dar uma olhada aqui, ele pode ajudar a impedir hackers, softwares mal intencionados, são aqueles malwares que a gente já viu, e ele vai, no caso, impedir que esses softwares ou esses hackers tenham acesso ao computador. Então realmente ele é uma barreira de bloqueio que decide quais dados vão entrar, quais dados vão sair, vai encriptar esses dados. Um ponto bem importante é em vermelho, olha, que é uma questão que sempre cai.
ele não é um antivírus, ele não tem a função de um antivírus no sistema. Ele não faz varredura para saber se existem vírus nos arquivos do sistema. Ele simplesmente barra a entrada se você decidiu que ele vai barrar cada entrada. Dependendo do seu software, você pode definir um nível de segurança dele, não? O nível que ele deixe você, que ele barre tudo ou que ele não barre nada, que ele deixe tudo entrar. Então, depende de como você selecionou isso no seu firewall. No caso, ele pode atuar, às vezes, como se fosse um filtro. Se esse filtro você selecionou muitos pontos, ele vai filtrar tudo, ele vai segurar tudo, não vai deixar você mexer no computador, né? Tem muitos casos que a pessoa, não estou conseguindo instalar tal arquivo porque o firewall está barrando, então eu tenho um vírus no meu computador? Não necessariamente, né? O firewall ele pode estar configurado de uma tal maneira em que a pessoa realmente não consiga instalar arquivos sem ter aí sem ter certas restrições. Exemplo, olha, o padrão de fábrica seria bloquear todas as conexões e programas que não estejam na lista de programas permitidos. Então você vai ter uma lista, essa lista é bastante limitada. Talvez você queira um editor de fotos que saiu esse ano, grátis, que não tem nada a ver com vírus, mas você não vai conseguir instalar se ele não estiver nessa lista. Então não necessariamente está mostrando uma ameaça ao seu computador. Mas é mais ou menos aquela noção de prevenir do que remediar, né? Então você vai acabar se protegendo aí de qualquer maneira. Aqui um exemplo, olha, do firewall, como que seria aí as redes, né, as redes dentro do computador, se ele vai ativar ou não vai ativar as redes dentro de uma rede que você está conectado, como que seria aí, como que ele bloqueia essa navegação do seu computador. Só lembrando um ponto importante, ele bloqueia em duas vias. Ele consegue bloquear o que entra no seu computador e também o que sai do seu computador. Se um hacker fizer um ataque no seu computador, ele vai precisar que o arquivo dele entre no seu sistema, mas ele vai precisar também que esse arquivo envie de volta para ele. Então ele vai ter que, digamos que, abrir as duas portas aí para conseguir fazer esse tipo de invasão, onde ele rouba dados do usuário. Muito cuidado, né? Tem uma questão muito importante aí que a gente tem meio que um problema de nomenclatura que é basicamente um peguinha. Tem um aparelho que muitas empresas têm, né? Muitas empresas conseguem comprar esse aparelho, que ele também se chama firewall. E tem, olha só, a mesma função do firewall do Windows. Então isso é um ponto muito importante. O firewall, né, se vier uma questão, firewall pode ser um hardware. É verdade, né? Eu tenho um hardware que é um equipamento que eu compro, tem até um exemplo, né, de um firewall que é comprado, você vai ligar ele no seu sistema, né, como se fosse um filtro ali na rede, tem um cabo que liga o seu computador na internet. Você coloca um aparelho no meio, ele vai fazer esse filtro para conseguir aí atuar exatamente como firewall, como tudo que a gente acabou de falar, só que eu vou ter um hardware, dentro dele obviamente vão ter softwares que vão fazer isso, só que de maneira duplicada, digamos assim. Em grandes empresas a gente pode ter esse tipo de arquivo aqui, né, esse tipo de ação, o que não é comum, né, em casas você achar esse tipo de equipamento. Continuando o nosso tema, nosso painel de controle em segurança e manutenção, a gente tem aqui o sistema, né? Vamos dar uma olhada aí, quando eu clico no sistema, o que vai acontecer. Basicamente eu tenho aqui, olha, exibir a quantidade de RAM e a velocidade do processador. Quando eu clico, a gente vai abrir essa telinha que ela é bastante importante para entender como funciona um computador, digamos assim. Eu vou conseguir aí analisar várias coisas do meu sistema. Só um ponto muito importante, questãozinha que caiu ano passado, qual seria o software que vai analisar quanta memória está sendo utilizada. Muita gente confunde com esse ponto aqui, olha, porque no slide está falando, olha, ele exibe a quantidade de RAM do sistema. Então é aqui que eu olho quanto de memória está sendo usada, e é falso, né? A gente já até viu isso, que seria no gerenciador de tarefas que eu vou analisar qual é a quantidade de memória RAM que está sendo usada do meu sistema. Aqui ele mostra apenas quanto de RAM eu tenho instalado. Em outras palavras, configurações técnicas do sistema. Aqui também a gente pode analisar como sendo o local nativo do Windows, onde eu olho quais são as peças do meu computador, né? Onde eu analiso o hardware do meu computador,
seria aqui num primeiro nível, não consigo ver marcas de placa-mãe, por exemplo, eu não consigo analisar essas coisas em tanto detalhe. Eu vou precisar ou ter um conhecimento mais técnico dentro do Windows para, através de linhas de comando, acessar isso, ou com outros softwares. Voltando aqui na tela, eu tenho então todos os pontos aqui, olha, tenho um painel esquerdo e no painel direito. Vamos começar aqui pelo painel esquerdo, onde eu tenho o gerenciador dos dispositivos. Nesse ponto aqui, eu vou ter aí acesso a todo o meu hardware. Olha só, eu tenho praticamente todos os meus elementos aí que vão fazer o meu computador funcionar. Por exemplo, os mais importantes que costumam aparecer aqui, olha, adaptador de rede, adaptador de vídeo, bateria, Bluetooth, câmeras, dispositivos, componentes de software são os mais importantes, dispositivos de áudio. Geralmente, quando algum desses itens para de funcionar, é aqui que a gente vai encontrar a solução para ele. Eu vou conseguir entrar em um desses pontos aqui e, por exemplo, atualizar o driver do meu sistema. E temos aí, olha, o que seria o driver de um sistema, o driver da placa de vídeo, por exemplo, o driver da placa-mãe, da placa de som. Basicamente, seria um software que permite o sistema comunicação com todas essas placas que existem no computador. Eu preciso atualizar esse driver de vez em quando, de tempos em tempos, para que o meu sistema consiga usar o máximo desse processador, o máximo dessa placa de vídeo. Isso acontece bastante. Eu tenho uma placa de vídeo, essa placa de vídeo ela atualiza o sistema dela, eu vou ter que atualizar, no caso, o driver dessa placa de vídeo para que ela consiga rodar melhor, para ela consiga ter melhores funcionalidades. Continuando aqui, eu tenho alguns desses pontinhos, olha, que são importantes, né, no meu sistema, que seria configurações remotas, proteção do sistema e configurações avançadas do sistema. Primeiramente, configuração remota. Nessa opção, ela vai aparecer em alguns lugares do meu painel de controle. Eu teria a opção de permitir uma conexão remota para alguém em outro lugar, né, geralmente um técnico, conseguir acessar o meu computador e fazer a manutenção necessária. Às vezes aconteceu algum problema no meu computador, eu, como usuário, não consigo resolver esse problema. Nessa conexão remota, eu posso fazer aí que esse técnico acesse o meu computador. Ou, em outro ponto também, você mesmo pode acessar o seu computador através de outro computador que tenha a mesma opção. Aí você vai em outro lugar acessar a sua mesma área de trabalho. Essa é uma opção que ela existe desde muito tempo, só que ela meio que vai deixando de ser usada porque hoje a gente tem nas nossas mãos computadores, né? Eu consigo hoje praticamente ter, eu diria que 90% aí do que um computador consegue fazer em um celular, dependendo de como você usa o seu celular, até 100%. Né? Muita gente não tem mais acesso à computação, então por isso que essa configuração remota talvez é até desconhecida da maioria das pessoas, a não ser alguém que já trabalhou em algum tipo de ambiente que precisasse disso. Tenho aqui também a opção de proteção do sistema. Eu tenho aí a proteção e eu posso restaurar o meu sistema aí, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas essa restauração do meu sistema, eu posso voltar no meu sistema a um ponto anterior. O que acontece? Às vezes o driver que você acabou de instalar, ele pode parar o seu sistema para de funcionar do nada por conta de um driver que você instalou, por conta de um programa talvez não muito confiável que você baixou. Você baixa aquele programinha, às vezes aquele jogo, e vem com o jogo algum vírus. Isso pode acontecer, você pode restaurar o seu sistema para que o seu sistema volte ao ponto inicial. E em propriedades do sistema aqui, né, na verdade no hardware, eu vou ter aqui o nosso último ponto, que seria o que a gente acaba de ver, né, a edição de hardware, que seria aí editar os nossos aplicativos. Último ponto nessa tela, temos aqui agora no nosso sistema quais seriam esses dois nomes, é o que dá nome a esse artigo, que seria a memória do nosso sistema. Temos a memória RAM e temos o processador do meu sistema. A memória RAM ela mostra qual é os dois, no caso, estão relacionados à velocidade do seu sistema. O processador é como se fosse aí, no nosso computador, como se fosse o administrador principal, né, como se fosse o chefe que organiza tudo, como que funciona, e a memória RAM a força de trabalho. Então, quanto mais memória RAM, maior seria a velocidade do meu sistema. Só uma questãozinha importante também, olha, por exemplo, nesse sistema aqui eu tenho 8 GB de memória RAM, né, que é um tamanho adequado, é um tamanho que atualmente
vem sendo utilizado. Já se eu tiver, por exemplo, um disco rígido, é um valor pequeno, né? O disco rígido hoje ele tem mais ou menos um tamanho de 500 GB, né? Então, só para você ter essa noção de tamanho. Bom, é isso, até a próxima aula.